de fato, como já foi falado aqui pelo ministro Paulo, a gente está diante de uma calamidade de proporções inéditas no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, como já foi dito pelo governador mais de uma vez. E como o ministro Paulo falou, acho que o nosso primeiro compromisso é justamente nos solidarizar com as vítimas dessa tragédia que está acontecendo, com as famílias que perderam seus parentes ou que estão com pessoas desaparecidas, e também dizer que as forças de segurança no Brasil hoje, que estão na região, estão muito focadas no resgate de vítimas e na garantia da segurança na região. Então, nesse sentido, a gente, desde o início, como vocês sabem, a nossa preocupação, a nossa ideia de realizar um concurso unificado foi garantir uma coisa básica para a gente, que era um princípio de democratização do acesso ao serviço público e inclusão de maior parte dos brasileiros nesse processo. Essa é o que foi a pontuação, é o que nos pautou desde o início em pensar em realizar um concurso dessa dimensão. Como vocês sabem, a gente faria o concurso em 228 cidades, envolvendo uma quantidade de pessoas enormes. A gente tinha toda uma... até ontem, nosso grande objetivo era garantir toda essa logística para a realização da prova. São mais de 2 milhões de inscritos no concurso e mais de 200 mil pessoas que trabalhariam na aplicação de provas, fiscalizando, estando dentro das salas. Então, a gente tinha mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas envolvidas no processo de aplicação e fiscalização do concurso. A gente sabe que os candidatos estão preparados, estão estudando, estão se mobilizando para se deslocar para os locais de prova. Mesmo em alguns casos, a gente tentou fazer que o máximo das pessoas estivessem a 100 quilômetros da cidade. A gente sabe que mesmo assim, na região norte do país, isso não é viável. Então, tem pessoas que estão se deslocando nesse momento, estão se preparando. Então, a gente estava muito focado em garantir a realização da prova no domingo, com base em tudo que era o nosso cronograma principal. Mas eu acho que, como já foi descrito aqui pelo ministro Paulo, o cenário da região sul foi se agravando a cada hora. A gente só recebe relatos, a gente tem recebido relatos basicamente quase de 2 em 2 horas sobre a situação, e o que a gente percebeu é que realmente a gente está numa situação de um agravamento sem precedentes. Só na região sul, a gente teria 100 mil pessoas envolvidas, entre 80 mil pessoas que realizariam a prova, candidatos e candidatas, e 20 mil pessoas em toda a logística no Estado, desde a segurança, do transporte das provas, segurança nos locais de aplicação. E ontem a gente tinha um cenário que já era grave, de 154 municípios afetados, mas hoje aumentou para 235 pelo menos. A gente tinha 149 bloqueios em estradas que aumentaram para 185 hoje. E todo mundo está acompanhando o que aconteceu na cidade de Porto Alegre, com o agravamento das condições em Porto Alegre, incluindo o aeroporto, incluindo a rodoviária, o que praticamente impossibilita a locomoção na cidade, principalmente de pessoas de fora da cidade de Porto Alegre. A gente sabe que 96% das viagens de ônibus foram canceladas em Porto Alegre, o que realmente gera um agravamento muito grande da situação. Além disso, Santa Catarina também passou a ser afetada, na divisa com o Rio Grande do Sul. E a conclusão que a gente teve hoje é que seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul. Seja pelos locais de prova afetados, seja pela impossibilidade de segurança na realização das provas, seja pelo risco de vida das pessoas que estariam envolvidas nesse processo. Então, nesse sentido, a gente tinha o nosso objetivo principal, como a gente falou desde o início, é democratizar o acesso, preservar as condições de participação de todos os candidatos em todo o país.